Meu amigo investidor, o que você está vendo na sua carteira agora, com certeza é o que eu estou vendo na minha. Na verdade, fazendo uma correção, é o que todos os investidores hoje na Bolsa de Valores estão percebendo. Quem investiu em fundo imobiliário esse ano está vendo seus fundos imobiliários caírem. Tudo vermelhinho. A questão é, faz sentido continuar investindo em fundo imobiliário? Eu vou te responder sem suspense nenhum, com certeza. E talvez você esteja diante da maior oportunidade na Bolsa de Valores no que diz respeito a fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários que estão muito descontados, que têm um bom dividendo e estão muito baratos. Não tá difícil, né? Porque caíram os fundos imobiliários. Mas eu vou te mostrar os mais interessantes. E ainda vou te convencer de que a melhor coisa a fazer é continuar comprando nesse momento em que os fundos imobiliários estão em queda. E será que pode cair um pouco mais? Bom, nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Por que os fundos imobiliários estão em queda? Por que os fundos imobiliários estão caindo desde o início do ano? Bom, nós estamos exatamente nesse momento em um ciclo de alta da taxa de juros. Na verdade, um ciclo de alta que não começou agora, já começou há algum tempo. E um ciclo de alta na taxa de juros provoca um ciclo de baixa em fundos imobiliários. Isso já é conhecido há bastante tempo, muitos investidores experientes já sabem disso e sabem dessa dinâmica, portanto não se abalam com isso, mas é comum para investidores iniciantes ou investidores que estão ali no primeiro, segundo, terceiro ano, ficarem um pouco desanimados com o desempenho dos fundos imobiliários. Logo, os fundos imobiliários, um produto financeiro tão animador, tão fácil de investir, você investe em fundos imobiliários, logo começa a receber rendimento, é emocionante, traz muita alegria saber que é fácil, simples, prático, de fácil acesso e que gera efeito bola de neve. Talvez você tenha começado a investir em fundos imobiliários esse ano, talvez seja um pouquinho desanimado. Eu preciso dizer para você, se você começou esse ano, você não poderia ter começado em ano melhor, porque você está tendo a oportunidade de comprar os fundos imobiliários a um preço tão barato que é capaz de você nunca mais encontrar uma oportunidade assim. Mas voltando a falar sobre por que os fundos imobiliários caíram tanto, o Brasil está endividado, atingiu a maior marca histórica de endividamento, 9 trilhões. O pacote econômico para poder trazer tranquilidade para os investidores, para a população brasileira de uma forma geral, apresentado pelo Haddad recentemente, é de aproximadamente 70 bi, o que, fazendo uma comparação direta, é como resolver uma dívida de 90 mil reais com 700 reais. Isso obviamente frustrou o mercado. A percepção que se tem é de que o pacote econômico, o pacote do Haddad, está longe de trazer uma solução no curto prazo. O Galípolo reforçou recentemente de que vai se esforçar para poder manter a meta da inflação. Ele se referiu exatamente ao centro da meta, que é 3%. A inflação está esticada, está mais de 4%. E a alternativa que existe para poder conter a inflação é o aumento da taxa de juros. Então a gente já está vivendo em um ambiente de taxa de juros mais alta, que força o preço dos fundos imobiliários para baixo, e o Galípolo, o Banco Central, está apontando o seguinte: continuaremos elevando a taxa de juros para garantir de que a inflação fique no centro da meta, 3%. Isso é uma declaração muito recente do Galípolo. Então existe uma clara intenção de frear a inflação e o remédio, o que se faz para isso, é aumentar a taxa de juros. Bom, já existe uma previsão de instituições financeiras, JP Morgan, apontando para uma taxa de juros de 14,25% ao ano no Brasil, quando chegar no fim desse ciclo de alta da taxa de juros. Então, a expectativa é de que a taxa de juros continue subindo até chegar a 14,25%. Então, o mercado já precificou. A taxa de juros que a gente pode esperar no ano de 2025 é 14,25%. E pode ser mais, claro que pode ser mais. Essas previsões têm aumentado nos últimos meses. Isso atrai investidores de renda fixa que buscam ali CDBs, Tesouro Direto, muitas vezes desinvestindo dinheiro dos fundos imobiliários para comprar esses produtos. E aí os fundos imobiliários caem. Essa semana saiu uma pesquisa apontando de que 90% do mercado financeiro não aprova o governo atual. Então existe uma desconfiança, existe uma incerteza. Tudo isso concorre para o aumento da taxa de juros e, por consequência, queda nos fundos imobiliários. A questão de que tudo isso é como se fosse um tsunami nos preços dos fundos imobiliários. A taxa de juros elevada já é uma motivação, mas essas incertezas no Brasil, pacote econômico, como mencionei, uma previsibilidade de uma taxa de juros ainda mais alta, quem sabe chegando a 15%,
derrubaram os preços dos fundos imobiliários. E para você que quer receber rendimentos expressivos e que para isso precisa acumular o maior número de cotas, esse é o cenário perfeito. Essa é a tempestade ideal, por isso eu não tenho dúvida, vou continuar investindo em fundos imobiliários e, sinceramente, se você quer viver de renda um dia, é o que você deveria fazer. E como ter uma carteira positiva que se valoriza investindo em fundos imobiliários? É investindo não apenas em fundos imobiliários, mas em ações, em bolsa americana. Sim, fundos imobiliários são muito interessantes. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho 6 fundos imobiliários muito interessantes nesse mês de dezembro, que estão muito descontados, bom dividendo, muito baratos. E ainda tem mais. Eu sei que muitos aqui gostam de fundos imobiliários de tijolo. Fundos imobiliários de tijolo, que são imperdíveis nesse mês. E olha, eu não lembro uma oportunidade tão interessante quanto agora para investir em fundos imobiliários. Eu vou te mostrar agora, não é uma recomendação de compra. Então olhe com atenção para esses fundos imobiliários, porque podem ser ótimos candidatos para entrar na tua carteira de investimentos. Como é que eu fiz essa seleção? Procurei para os fundos imobiliários com qualidade, com desconto, com bom dividendo, com alta liquidez, que não estão em recuperação judicial, não tem nenhum problema financeiro. Fiz uma seleção e depois eu fiz o seguinte: depois de selecionar tudo isso, ainda mais a fundo na minha análise, eu selecionei os fundos imobiliários que são de tijolo, para você acompanhar e ficar de olho. Na minha opinião, você deve continuar investindo em fundos imobiliários. Eu vou continuar investindo em fundos imobiliários sempre, porque para mim é um investimento muito interessante. É uma maneira de investir no mercado imobiliário brasileiro, comprando cotas que são baratas, inclusive, mais baratas agora, e você vai perceber que é indispensável ter fundo imobiliário na carteira, não só por causa do rendimento, do dividendo que cai todo mês, gerando renda para você já no mês seguinte, mas porque em muitos momentos você vai perceber, quando a taxa de juros baixar, eles vão trazer para a tua carteira uma valorização expressiva. Então vamos lá, eu vou te mostrar os fundos imobiliários agora, e depois eu quero que você me diga aqui qual desse fundo imobiliário você já tem na tua carteira, se você já investe nesse fundo imobiliário, se não, me diga qual fundo imobiliário que mais você está comprando com essas quedas aí. Bom, o primeiro fundo imobiliário é o GARI 11. Eu vou colocar aqui o print na tela aqui com os dados dele do Investidor 10, uma ferramenta que eu utilizei também para poder olhar esses fundos imobiliários no detalhe. É um fundo imobiliário de imóveis industriais, imóveis logísticos, tem um bom P sobre VP, um bom dividendo, boa liquidez. Esse é um fundo imobiliário muito interessante nesse mês de dezembro, que é claro, faz muito sentido também para mim, na minha avaliação, para manter ele no ano que vem, em 2025. O próximo fundo imobiliário é o RBVA11, que é um fundo imobiliário de varejo. Também olhando mais detalhes lá no site do Investidor 10, você vai ver que ele é um fundo imobiliário que tem um bom P sobre VP, um bom dividend yield também, boa liquidez, e é um fundo imobiliário que eu percebi também muito interessante quando eu pratiquei meus filtros ali, procurando por bons fundos imobiliários nesse mês. O próximo fundo imobiliário é o fundo imobiliário TRXF11. É um fundo imobiliário de imóveis comerciais. O preço da cota é um pouquinho mais alto, né? Aproximadamente R$100. Um bom P sobre VP, um bom dividendo, boa liquidez. Assim como os outros, não tem nenhum problema financeiro, não estão em recuperação judicial. Um bom fundo imobiliário encontrado também agora no mês de dezembro. O próximo fundo imobiliário, HFOF11, é um fundo de fundos, então é um fundo que investe em outros fundos, portanto tem bastante diversificação também. É um fundo imobiliário que tem um preço relativamente baixo, menos de R$60 você compra uma cota, muita liquidez também, P sobre VP bastante interessante, bom dividendo e uma maneira muito interessante de você diversificar a sua carteira de fundos imobiliários, porque é um fundo de fundos. O próximo fundo imobiliário é um fundo imobiliário de lajes corporativas, que inclusive é um dos primeiros fundos imobiliários que comprei, BRCR11. Já comprei, já vendi, eu sempre compro e vendo fundos imobiliários quando percebo valorização, quando encontro um fundo imobiliário mais interessante. Então eu não tenho esse hábito de comprar um fundo imobiliário para sempre. Às vezes eu fico mais de um ano com um fundo imobiliário, na verdade isso acontece na grande maioria das vezes, mas quando acontece uma valorização expressiva, às vezes eu troco para poder comprar um pouco mais barato. Isso otimiza o meu lucro, porque eu recebo bons dividendos e também realizo o lucro com a valorização da cota. O BRCR11, que é esse fundo imobiliário, é um fundo imobiliário de lajes corporativas, portanto de tijolo, o preço de uma cota é aproximadamente R$40, boa liquidez, um ótimo P sobre VP, muito descontado e sem dúvida é um fundo imobiliário que está muito interessante agora no mês de dezembro, também obviamente interessante também para o próximo ano, o ano de 2025, até a taxa de juros cair, ele valorizar e a gente perceber se valorizar muito faz sentido vender ou não, mas com certeza nesse momento está muito interessante. E o outro fundo imobiliário é um fundo imobiliário de shoppings,
Imobiliários, que é o HSML11. Custa aproximadamente R$80, P/VP muito interessante também, descontado, um bom dividend yield para um fundo imobiliário de tijolo. Mais uma vez, assim como todos os outros que citei aqui, não tem nenhum problema financeiro, não estão em recuperação judicial e certamente é um fundo imobiliário que pode se beneficiar, não agora, mas no futuro, com essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O consumo aumenta, as pessoas têm mais dinheiro, quem é dono de shopping vai alugar mais, maior movimentação no shopping, o lojista do shopping também vai ganhar mais dinheiro. Então, geralmente, quando existe uma condição que beneficia a maior circulação no shopping, esse tipo de fundo imobiliário acaba sendo beneficiado também. O fato é que muitos fundos imobiliários estão em queda e muitos estão vendo isso como oportunidade. Eu sou uma dessas pessoas. Eu comecei a investir em fundos imobiliários, recebi alguns centavos, depois alguns reais. Depois comecei a receber R$100, 150, 200, 300. Isso só aumentou. O que faz aumentar o rendimento de um cotista, aquela pessoa que investe para poder viver de renda, é a quantidade de cotas que você tem de um determinado fundo imobiliário. Não existe nada melhor, nada mais importante para um comprador de cotas do que a sua capacidade de comprar mais cotas. Isso pode acontecer quando você aumenta muito o seu salário, quando você consegue economizar mais, ao invés de você comprar 10 cotas, você comprar 12, 13, 14, 15. O fato é que isso acontece também, esse evento de você conseguir comprar mais cotas, não só quando o seu salário aumenta ou quando você consegue fazer economia no seu orçamento, mas também quando as cotas estão baratas. Então, isso não é fácil aumentar seu salário. E se você não encontra oportunidade para poder enxugar teu orçamento, você tem que aproveitar as quedas dos fundos imobiliários para comprar mais cotas, desde que você compre bons fundos imobiliários. Eu acabei de mostrar aqui para você 6 fundos imobiliários com bom P/VP, um bom dividendo, ótima liquidez, fundos imobiliários sem problemas financeiros e fundos imobiliários de tijolo, aqueles que vocês gostam bastante. Comprar cotas de fundos imobiliários em queda não é só aproveitar uma pechincha, aproveitar uma oportunidade. É acelerar o teu processo de viver de renda, de receber renda sem precisar trabalhar, sem precisar acordar de madrugada, chegar tarde em casa. A possibilidade de passar mais tempo com sua família porque você não precisa fazer plantão no final de semana. Você recebe renda suficiente que consegue equilibrar suas contas e depois essa renda vai aumentando, aumentando, aumentando e você vê a possibilidade real de se aposentar mais cedo. É um projeto incrível, de muito valor. Eu estou torcendo bastante de que essas quedas nos fundos imobiliários não tenham te desanimado nem um segundo, porque mudou a minha vida e eu não tenho dúvida que vai mudar a sua também. Dá uma olhadinha nesses fundos imobiliários com mais calma, visita lá o site do Investidor 10 ou qualquer outra plataforma que você se sinta mais confortável. Eu gosto bastante do site do Investidor 10, é bastante completo. Lá você pode inclusive ver os relatórios dos fundos imobiliários. Bom, não deixe essa oportunidade passar diante dos teus olhos. A oportunidade de acumular cotas. Não precisa nem ser esses que mencionei aqui, eu estou te dando só uma referência, né? Uma recomendação. Se você já compra fundos imobiliários, tenha a convicção de que são bons fundos imobiliários, continue comprando, simplesmente continue comprando. Aproveite as quedas dos fundos imobiliários para fazer seu patrimônio crescer, subir. Eu não tenho dúvida de que é isso que vai acontecer se você tiver persistência e disciplina. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.